Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã desse domingo, dia 21 de setembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente começar com esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais, que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E também que você hype o vídeo para que a gente tenha um engajamento melhor perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, meus amigos, hoje chegou o dia de clássico no Maracanã contra o Vasco da Gama. Então a gente vai trazer aqui todas as informações relativas a esse jogão de bola que acontece no Maracanã às 17h30. O Flamengo fez ontem, sábado pela manhã, no CT Ninho do Urubu, o último treino como preparação para o clássico de logo mais contra o Vasco da Gama no Maracanã, partida da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz chegou para a atividade de ontem com praticamente 3 dúvidas entre escalação e lista de relacionados. São elas Alexandro, Jorginho e Saul. A informação é que os 3 atletas treinaram normalmente com o restante do elenco, em boa parte do treino, em outra parte fizeram trabalhos individualizados na academia. Dito isso, o aproveitamento dos 3 atletas na partida de logo mais contra o Vasco da Gama depende única e exclusivamente do treinador Felipe Luiz. Um provável Flamengo para hoje diante do Vasco pode ter Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, ou Matias Vinha ou Alexandro, Jorginho ou Alan, Saul ou Dela Cruz e Arrascaeta, Plata, Pedro e Samuel Lino. Sobre o nosso adversário, o Vasco da Gama tem vários desfalques confirmados, são eles: o zagueiro Lucas Freitas suspenso, Tietê, Piton e Jair machucados. Um provável Vasco para enfrentar o Flamengo pode ter Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta e Puma Rodrigues improvisado na lateral esquerda, ou Vitor Luiz, Hugo Moura, Barros e Coutinho, Rian, Vegete e Nuno Moreira. Esse é o provável Vasco. O Flamengo vai para a partida contra o Vasco logo mais no Maracanã com 4 jogadores pendurados pelo cartão amarelo. Pulgar, que não joga, ainda não está à disposição, Léo Pereira, Alan e Ayrton Lucas são esses os pendurados. Sobre os ingressos para a partida, todos os ingressos da partida disponibilizados para a torcida do Flamengo no setor norte e parte mista foram esgotados, restando ingressos apenas no setor sul da torcida do Vasco. A última informação é que apenas 7.000 ingressos dos 16.000 ingressos do setor sul tinham sido vendidos até então. Portanto, presença pequena da torcida do Vasco até agora. Equipe completa de arbitragem definida para Flamengo e Vasco, hoje 17h30 no Maracanã. O árbitro é Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Os assistentes, Rafael da Silva Alves, também do Rio Grande do Sul. Mayra Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul. E o árbitro de vídeo, Caio Max Augusto Vieira, da Federação Goiana de Futebol. A transmissão de Flamengo e Vasco será feita de 3 formas: TV aberta, TV fechada e no streaming do YouTube. TV aberta pela Globo para todo o Brasil, menos para os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. A narração vai ser de Luiz Roberto, com comentários do Maestro Júnior e do Roger Flores. No Premier, para todo o Brasil, narra Luiz Carlos Júnior, comentário do Lédio Carmona e também do Grafite. E no GETV, no YouTube, a narração vai ser do Jorge Igor e os comentários da Luana Prado. Luana Maluf, que diga. Luana Maluf, né? Bom, meus amigos, o centroavante Pedro, com um gol marcado diante do Estudiantes da Argentina na última quinta-feira pela Libertadores, chegou ao gol número 150 vestindo o manto sagrado rubro-negro, ocupando agora a 7ª posição ao lado de Bebeto entre os maiores artilheiros da história do Mengão.
Pedro está a 11 gols de Gabigol, que tem 161 com a camisa do Flamengo, e ocupa a sexta posição entre os maiores artilheiros. Mas é também com Gabigol que Pedro trava disputa para se tornar o maior artilheiro brasileiro na Libertadores. Gabigol tem 30 gols marcados na Libertadores, mas não joga a competição, enquanto Pedro tem 25, estando a 5 de empatar e a 6 de superar o atual artilheiro Gabriel Barbosa. Portanto, Pedro, se Deus quiser, o Flamengo vai passar pelo Estudiantes, tem mais 2 jogos de semifinal e um jogo de final para poder alavancar mais esse número como artilheiro que é. Depois de toda a polêmica que envolveu a arbitragem do jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América contra o Estudiantes da Argentina, quinta-feira última no Maracanã, a Conmebol não demorou e já divulgou a equipe completa que comandará Estudiantes e Flamengo. Jogo de volta das quartas de final da competição, teremos uma equipe toda chilena. Árbitro Piero Mazza, do Chile, assistentes Cláudio Rutia, do Chile, José Retamar, também do Chile. E o árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, José Cabeiro, também do Chile. No Sub-20 ontem, sábado, o Flamengo venceu por 1-0 o Boa Vista na disputa da 8ª rodada do Campeonato Carioca da categoria. A partida aconteceu na Gávea e Ryan Roberto marcou o gol da vitória do Mengão. Com a vitória, o Sub-20 do Flamengo vai a 16 pontos e sobe momentaneamente ao 3º lugar, mas precisa aguardar o fechamento da rodada para conhecer a sua real posição na tabela. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa no sábado, dia 27, às 15 horas, no CT da Saferj. Em campanha promovida pela empresa Brahma, intitulada SAB, Sociedade Anônimos da Brahma, e parceria com a Zé Delivery, que coloca no caixa do clube 10% do valor da compra no aplicativo, o Flamengo e sua nação, para variar, lideram a campanha. Veja os números, isso é os 10% que são somados. O Flamengo já tem R$ 948.458,84. Em segundo, o Corinthians, 3 vezes menos, 382,386,61. Em terceiro, o Cruzeiro, 310.830,21. Em quarto, o Vasco da Gama com R$ 259.290,30. E em quinto, o São Paulo com R$ 248.425,96. Não deu para o Flamengo basquete. No Intercontinental de Clubes da FIFA, o Flamengo disputou apenas o 3º lugar da competição contra o Al-Ahly Trípoli da Líbia. A partida aconteceu bem cedinho hoje, no domingo, começando às 5 da manhã, e o Flamengo perdeu por 91-82, ficando em 4º lugar na competição. Meus amigos, não tem jeito. Por mais que a gente insista, por mais que a gente torça para que tudo aconteça de modo normal, não tem jeito. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 8 pessoas ontem, sábado, pela morte de um torcedor vascaíno, Rodrigo José da Silva Santana, de 36 anos, baleado em uma briga de torcidas na noite do último dia 11. Entre os 8 presos está Tiago de Souza Câmara Melo, o Boinha, presidente da torcida jovem do Flamengo. É lamentável a torcida jovem que há menos de um mês voltou a frequentar o setor norte do Maracanã, já está suspenso de novo. 4 jogos abriram ontem, sábado, a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória 0, Fluminense 2, lá no Barradão. Ceará 1, Bahia 1 no Castelão. Botafogo 1, Atlético Mineiro 0 no Engenhão. E Palmeiras 4, Fortaleza 1. Esse resultado do Palmeiras diante do Fortaleza joga toda a pressão para cima do Flamengo diante do Vasco. O Flamengo precisa vencer o Vasco da Gama, conquistar os 3 pontos e se manter na liderança da competição. Hoje, domingo, a 24ª rodada se finaliza com a realização de 4 partidas. Mirassol e Juventude às 4 da tarde, Flamengo e Vasco às 17h30, Internacional e Grêmio também às 17h30, Sport Corinthians também às 17h30, Cruzeiro e Bragantino às 20h30 e Santos e São Paulo
também às 20h30. Portanto, hoje é dia de jogão no Maracanã, com casa cheia, com a nação rubro-negra presente. O Flamengo vai para cima do Vasco da Gama para buscar os 3 pontos e aí mantém-se na liderança do campeonato e passa a pensar, depois do jogo de hoje, somente no Estudiantes na quinta-feira para cravar uma vaga na semifinal da Libertadores 2025. Essas são as notícias do Flamengo desse domingo 21 de setembro de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.